Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Obrigado. Então, boa noite, gente. Que Deus nos abençoe, né? Auxilia a mim, para mim poder falar coisas de maneira que vocês entendam e principalmente que toque a necessidade da gente colocar em prática, e auxilie vocês na compreensão e forças, né? Para nós irmos praticando. Tudo que eu vou falar para vocês, eu estou falando para mim também. Então, importante. Esse é o tema, conhecimento de si mesmo, o autoconhecimento. Quem prestou atenção na leitura aqui sabe a importância de nós buscarmos nos conhecer. Porque a gente preocupa muito com a vida do outro, né? A maioria de nós sabe muitas vezes mais da vida do outro do que da nossa. Então a gente precisa ver, observar onde estão nossos defeitos, nossas virtudes, para buscar corrigir o que está errado e manter, né, as virtudes. Então tem essa frase aí do nosso irmão Albert Einstein, ele diz assim: tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. É uma verdade, né? O que nós nunca vimos falar, ele existe por aí, mas nós não sabemos, não conhecemos, para nós não existe. Então, por isso mesmo, o universo de cada um resume no tamanho do seu saber. Aí também está a importância de nós buscarmos conhecimentos, instruirmos, né? Porque o tamanho do nosso conhecimento está nas nossas buscas. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então é um dos caminhos de nós nos libertarmos dos erros, é conhecendo a verdade, a consequência deles, né? Olha aí, conhecimento de si mesmo, dando uma análise no que nós vamos estar falando aqui hoje. É nos avaliar, fazer uma reflexão. Como está a minha vida? Né? Principalmente aqui dentro de casa, com a minha família. Fazer essa reflexão, como eu estou convivendo com eles, qual o exemplo que eu estou sendo, né, para eles, fazer essa avaliação e alertar sobre aquilo que precisa ser mudado. Porque, como a gente estava dizendo, muitas vezes nós observamos muito o defeito do outro e não nos observamos, né? Despertar consciência. Como despertar consciência? Através do conhecimento, da busca, do dia a dia, né? E isso aí, a vida está passando. A vida está passando. Olhando aqui, ó, a gente pode dizer que mais da metade já viveu mais da metade dessa vida. No meu caso mesmo, né? Com certeza, porque estou com quase 70, eu não vou nunca a 140, né? Então, a vida está passando e nós precisamos aproveitar melhor essa oportunidade de estarmos aqui no plano físico. Eu, no meu caso, como eu estava dizendo, eu contei meus anos vividos e descobri, não foi difícil. Tenho menos tempo para viver do que já vivi, né? Tenho mais passado do que futuro nessa vida, porque como nós somos eternos, né, nessa condição não, nós temos aí muito mais tempo para viver do que já vivemos. Mas nesse corpo físico, a maioria de nós aqui já vivemos muitas vezes mais do que vamos viver para frente. Temos mais passado do que futuro, né? E o que nós temos aproveitado dessa oportunidade? A qualquer momento posso estar voltando. E aí, voltando para onde? Deve ser uma das nossas preocupações. O que eu tenho feito? Para onde eu vou, né? Então, tem 5 questões sobre nós mesmos, muito importantes, que nós devemos fazer. Eu creio que ele vai ter poder passar para qualquer um. Quem quiser copiar depois, é muito importante que nós tenhamos essas 5 questões para estar nos questionando. A primeira, quem eu sou? Né? Além do meu nome, dos meus pais, de onde eu nasci, o número da minha identidade, quem eu sou na verdade, né? Vamos fazer essa análise. De onde eu vim?
Para alguns, a gente só tem uma vida, né? E fomos criados e estamos aqui, depois voltaremos só. Mas para nós espíritas, nós sabemos que nós já temos milhares, talvez milhões de vidas como seres humanos. E de onde nós viemos para essa vida agora? Depende, é só a gente dar uma analisada mais ou menos como nós estamos, né? Como eu estou hoje? O que eu tenho feito do meu tempo, da minha vida, das oportunidades, né? Principalmente da convivência dentro do meu lar. Também, como eu estou vivendo, né? Para onde eu vou? A doutrina espírita nos auxilia muito nesse aspecto, né? Porque a gente não está esperando de ir ou para o inferno ou para o céu. Porque se a gente for nos analisar, será que tem algum de nós aqui que temos esse mérito de ir para o céu? Somos santos, já somos perfeitos, né? Mas a gente sabe que nós somos seres em evolução e vai depender do nosso comportamento aqui, mas para o inferno nem para o céu não, né? Como ser feliz? Também é uma questão que nós devemos fazer no nosso dia a dia. O que é que eu posso fazer para melhorar, ser feliz, né? E aí, então, a primeira questão que a gente colocou lá, quem sou? Quem sou? A Bíblia, por exemplo, ela dá duas vertentes. Tem lá no início, falando que Adão e Eva primeiro veio Adão, depois Deus deu Eva, e eles tiveram 2 filhos, né? Um, Caim e Abel. Abel matou Caim, não é isso? O Caim matou Abel, uma das duas coisas. Então, a gente perguntou, mas porque muitas religiões falam que nós somos descendentes, nós somos filhos de Adão e Eva. Mas como? Se eles tiveram 2 filhos homens, assim mesmo um matou o outro. Aí eles falam, não, mas eles tiveram depois vários outros filhos. A Bíblia não fala desse ponto, né? Mas eles dizem que sim. Então é uma dúvida, né, que fica para nós. E no fim também fala que nós somos descendentes de anjos caídos, que no céu existiam os anjos e eles se rebelaram contra Deus e vieram para a terra e coabitaram com as mulheres aqui, e elas tiveram filhos e filhas. E esses filhos e filhas somos nós, e somos híbridos, porque somos um pouco filho de mulheres daqui, outro de homens que se rebelaram no plano espiritual, né, contra Deus. E o que nos diz o Evangelho? Nós temos uma questão no Evangelho que fala desse assunto, que é a questão 115. Lá pergunta assim, se Deus criou o homem e o diabo, mais ou menos assim a questão. Se Deus criou o homem perfeito e o homem imperfeito. E qual é a resposta da questão 115? Ela diz o seguinte: Deus criou todos os seres simples e ignorantes. Deu a cada um uma missão e meios de chegar progressivamente à perfeição. Se nós nos analisarmos, nenhum de nós somos mais nem simples nem ignorantes. Nós já temos muito conhecimento, né? E mesmo quando nós éramos seres humanos primitivos, eles já demonstravam certos conhecimentos, eles tinham uma fé num Deus diferente, né? Que muitas vezes eles sacrificavam animais, até seres humanos mesmo, para agradar esse Deus. Quer dizer, eles tinham uma ideia muito diferente da que nós temos de Deus, mas eles já acreditavam num ser superior. Se nós analisarmos, até os animais, eles não são nem simples nem ignorantes tanto. Eles já têm demonstram uma certa inteligência. Não de conhecer Deus, mas não são simples e ignorantes. Nem mesmo as plantas. As plantas, elas nascem, crescem, reproduzem, morrem como um ser humano. Umas têm mais afinidade com o sol, outras com o frio, né? Isso tudo são demonstrações de alguma vivência, de algum costume do passado, né? Então, talvez assim, simples e ignorantes mesmo, só os minerais, que muitas vezes ainda não reagem, mas já tem alguns que também reagem, né? Então, se Deus criou todos os seres simples e ignorantes, com certeza não somos descendentes de Adão e Eva, nem de híbridos, né? Mas tivemos uma etapa que a gente vai estar vendo daqui a pouco,
Então, como tudo começou? De onde vim? A questão 607A do Livro dos Espíritos, todos devem procurar lê-la, porque ela é bem maior do que esse resumo que está aqui, e fica bem mais fácil de compreender, mas ela pergunta assim, se pode se considerar que a alma, nosso espírito, teria sido o princípio inteligente, que nós acabamos de dizer, dos seres inferiores da criação. Né? Quem são os seres inferiores da criação? Mineral, vegetal, animal. Depois vem o ser humano. Né? É a escala evolutiva, vamos dizer assim. Então, pode-se considerar que a alma teria sido esse princípio inteligente de mineral, vegetal, animal? Sim. É nesses seres, está no Livro dos Espíritos, é nesses seres que estáis longe de conhecer por completo, que o princípio inteligente se elabora, individualiza-se pouco a pouco, sofre uma transformação e torna-se espírito. Está lá na questão 607A do Livro dos Espíritos. Como eu disse, ela continua, ela dá muito mais explicação. Aqui é um resumo, né? Começando para ele, então, o período da humanização. O que quer dizer? Que nós começamos, quando Deus nos criou simples e ignorantes, as primeiras vidas que nós tivemos no plano físico foi habitando o mineral, depois o vegetal. Quando atinge, claro que começa do mais simples até o mais complexo, assim é no mineral, no vegetal, no animal, vamos dizer assim, da amebazinha unicelular até o mais próximo do ser humano, né? Mais parecido e que demonstra mais característica dos seres humanos, nós fomos criados assim, começando essa escala evolucional dos simples e ignorantes até o ser humano. Primitivos, primeiramente, aí adquiriu o conhecimento necessário, cometeram erros também, então passaram para um mundo de expiação e de provas. E assim nós estamos hoje no mundo de expiação e provas, num período de mudança para um mundo de regeneração. Então, quem estiver nessas condições de viver em um mundo de regeneração, irá. Os outros vão começar, não é que vão voltar para trás. Eles vão começar novamente num planeta que está começando essa fase de expiação e provas. Então, não regride, mas é como um aluno que está no segundo ano e ele não passa de ano, o que acontece? Ele não volta para o primeiro, mas ele vai começar novamente o segundo ano. E quando passar, vai para o terceiro, né? Então, aqueles que estão aqui, que estiverem em condições de viver em um mundo de regeneração, vão permanecer. Os que não, serão levados para os mundos que, como a Terra foi alguns milhares de anos atrás, começando o período de expiação e provas. A Evolução em Dois Mundos também fala muito bem desse assunto. Quem tiver oportunidade de ler esse livro, Evolução em Dois Mundos é um livro do André Luiz. Ela fala lá assim, ó, ele fala, o princípio inteligente, estagiando no mineral, adquiriu a atração. E formou Deus o homem do pó da terra, também está na Bíblia, né? Estagiando no vegetal, adquiriu a sensação. Os vegetais eles já demonstram isso, tanto que eles têm o tipo que convive melhor, que vive melhor no frio, outros no calor, né? Período de chuva, período de seca. Nós temos o cacto, por exemplo, que não pode estar molhando sempre, mas nós temos alguns que precisam estar aguando sempre. Nós temos alguns tipos de vegetais que se dão muito bem no frio, outros no calor. Então, estagiando, ele vai adquirindo essa sensação. E no animal, adquiriu o instinto. O animal também começa lá da amebazinha até o ser mais próximo do homem, que já demonstra, né, muito conhecimento. E assim, nós fomos subindo também de degrau em degrau do mundo de mineral, vegetal, animal, quando no corpo físico, porque nós fomos criados, é claro, no plano espiritual e nos dá a oportunidade de estar vivendo hora de lá, hora de cá, né?
Então, o princípio inteligente sofre uma transformação, depois que ele chega nesse reino animal, tem as vivências lá necessárias, o aprendizado necessário, ele sofre uma transformação e torna-se espírito. Isso é a continuação da questão 607. Então, não é uma coisa inventada, né? Mas ele sofre essa transformação e se torna espírito. Para você, mas eu nunca vi aqui um animal se tornar um humano. É porque essa transformação é do princípio inteligente em espírito, é no plano espiritual, né? Tem livros que citam que não é nem aqui na Terra, são em outros planetas que, aí, quando já está em condições, por exemplo, o nosso planeta hoje ele não recebe mais espíritos primitivos, né? Os que estão aqui já são espíritos na condição de expiação e provas, ou alguns que vêm para nos auxiliar em andares mais altos, né? Então, o princípio inteligente sofre uma transformação e torna-se espírito, começando para ele o período da humanidade. Então, o espírito estagiando no ser humano, né, reencarnando, ou mesmo no plano espiritual, ele tem consciência. Onde está gravada a lei de Deus? Na consciência. Então, essa é a diferença nossa já para os animais. Nós temos uma crença em Deus. Mesmo quando nós estamos falando os mais primitivos, eles usam lá seus rituais ainda muito grosseiros, mas porque eles já acreditam num ser superior. Então, quando a gente adquire essa consciência, nós também temos na mente as leis de Deus. É claro que tudo vai dependendo do nosso esforço, das nossas buscas, do nosso aprendizado, né? Nós passamos a ter livre-arbítrio, que os animais ainda não têm, nós que, a maioria, nós que comandamos, né? Nós temos liberdade de escolha. Lei de causa e efeito também, porque se nós temos consciência, temos liberdade de escolha, temos a lei de causa e efeito, já somos responsáveis pelos nossos atos. Muito será pedido, a quem muito recebeu. Então, nós vamos sendo cobrados conforme o nosso desenvolvimento. Pensamento contínuo, que os animais não têm. Nós somos capazes de programar uma coisa para que 2 anos, 3 anos, 4 anos. A gente vê que alguns animais já têm um pouco disso, porque o passarinho ele já começa a construir o seu ninho, né? Bem antes de começar a desova e cuidar dos seus filhos. Só que isso, como nos diz, é uma intuição, que nós podemos chamar de, como diz, esqueci. Mas é diferente do nosso, que nós temos consciência, né? E vamos desenvolvendo cada vez mais essa consciência. Porque nós somos somas. E essas somas, essas experiências, como são juntas em nós, são colocadas em nós, elas viram experiências e nos dá superioridade. Então, como eu estou? É a terceira questão daquele quadrinho lá. Que cada um pense, como eu estou hoje? Como eu tenho vivido? Principalmente dentro do meu lar. Né? Porque a gente conviver muitas vezes bem com aquele lá fora que nós encontramos de vez em quando, é fácil. Né? Agora, dentro do lar, no dia a dia, muitas vezes nós temos muita dificuldade. Até porque a gente sabe, nós espíritas, que dentro de um lar renascem muitos espíritos antagônicos que estão ali exatamente para mudar essa maneira, né? Esse antagonismo. O que tenho buscado na minha vida? O que tem mais me interessado? Normalmente, a maioria de nós são as coisas materiais ainda, né? Ainda. A gente tem dado muito pouco valor às coisas espirituais, como nós estamos falando, nós somos somas. Nós que estamos nesse mundo de expiação e prova, é porque estamos nessas condições ainda. Como tenho aproveitado o meu tempo? Né? Se a gente analisar a maioria do nosso tempo durante o dia, nós fazemos coisas vãs, que não nos ajuda muito no crescimento moral, espiritual, né? Claro, nós temos o trabalho, que é importante, é necessário, mas eu estou falando assim, de nós aproveitarmos melhor o nosso tempo. Quantos de nós aqui teríamos condições de ter lido muitos e muitos livros
E não lemos até hoje, porque vamos deixando para lá, vamos perdendo as oportunidades, né? De termos feito muito auxílio aos nossos vizinhos, aos nossos parentes, aos nossos amigos, e vamos deixando, perdendo a oportunidade. Então, como eu tenho aproveitado o meu tempo? Hoje, mas somos nós, somos as somas de todas as nossas vidas, de todas as nossas vivências, de tudo que nós temos vivido mesmo, de tudo que tenho buscado, né? De todas as experiências adquiridas. Eu sou a soma de tudo isso, em todos esses períodos, desde o tempo que eu era um princípio inteligente, não era um espírito ainda. São somas que nós vamos somando. E hoje nós somos a soma disso tudo. Como que eu estou hoje? Né? A gente vê que nós temos diferenças de comportamento, de conhecimento, porque tem diferença de buscas, de interesses. Né? Então, para onde eu vou? É a quarta pergunta lá daquele quadrinho que a gente colocou. Para onde eu vou? A gente vê aí que nós temos muitos lugares para nós irmos, no plano espiritual, no nosso plano físico, muito. Olha aquela primeira lá daquelas estrelas. Cada pontinho daquilo lá é um mundo. Né? E a gente vê muito pouco. O universo, se nós tivéssemos... Nós não temos conta de quantos bilhões, trilhões, quatrilhões de mundos existe no universo, né? Só não na galáxia nossa, na nossa galáxia, que é a Via Láctea, né? Quantos mundos, quantos planetas? Então, e quantas galáxias existem? Para onde eu vou? E também espiritualmente, como eu estou vivendo hoje, para onde eu vou? A cada um é dado segundo as suas obras. Não há privilégio, nem injustiça nas leis de Deus. Então a gente vê também, não é porque eu tenho essa ou aquela religião que eu sou privilegiado, mas vai depender da minha conduta, do que eu faço. Há muitas moradas na casa do meu pai, muitas moradas físicas e espirituais, como a gente estava falando ali. Então há muitos lugares que nós podemos ir quando desencarnarmos. Então, para onde eu vou após o desencarne? Existem as esferas terrestres que continuam, aqueles que continuam apegados aqui. Se nós formos num boteco, por exemplo, num shopping, num lugar assim, e tivéssemos a visão da parte espiritual lá, a gente iria ver a quantidade de espíritos que estão ali, bebendo junto com os que estão bebendo, fumando, se estão jogando, porque quando desencarna, o plano espiritual oferece a oportunidade, o socorro. Mas é como aqui. Se você pegar um morador de rua e falar assim, olha, vem cá comigo, eu vou te auxiliar, vou te arrumar um emprego para você trabalhar, um lugar para você morar. Não, quer trabalhar não. Também no plano espiritual, muitas vezes o espírito é socorrido. Para onde eu vou? Você vai para uma colônia, você vai ser auxiliado lá. Ah, mas lá tem bebida, tem cigarro? Não, então eu não quero. Tem isso também no plano espiritual. Nas comunicações espirituais, quem é médium, quem convive, assim, sabe. Muitas vezes o espírito aparece e fala, não, eu quero é bebida, eu quero é cigarro. Porque desencarnou com esses vícios, não conseguem deixar. E assim são muitos os outros vícios, né? E continua apegado aqui. Se a gente for num motel, vai ter aquela quantidade de espírito depravado. E assim por diante, né? Também, se a gente for numa igreja, aqui, com certeza, nesse momento, tem muitos espíritos buscando conhecimento, buscando auxílio, proteção. Então, depende de cada um que busca. O umbral, né, que começa, a gente é muito falado, o umbral, principalmente na doutrina espírita, que é um lugar onde nós vamos resgatar um pouco dos nossos débitos, limpar um pouco das nossas imperfeições perispirituais, para poder ser socorridos também. Abismos existe no plano espiritual. Quem tem lido esses livros, aí, principalmente Memória de um Suicida, por exemplo, né? Quantos exemplos de lugares terríveis no plano espiritual, porque não aceitam socorro e buscam aquele lugar para eles, vivem como dentro de uma lama, um lugar terrível, sofrimentos inenarráveis.
trevas, desprovido de qualquer luminosidade. Quem leu Memória do Suicida mesmo, o espírito chegou lá cego. Ele tinha uma cabaninha, tipo uma loca que ele vivia, né? E ele ficava procurando aquele local como sem enxergar nada. Porque, de alguma forma, usou muito mal a sua visão aqui, né? Vales dos suicidas, que nós estávamos falando, onde os suicidas são levados para lá por atração, né? Vale dos criminosos. Imagina viver num lugar, num vale dos criminosos, que todos são assim. Vale dos aborteiros. Aborteiros? O homem, muitas vezes, ele é o culpado pelo aborto. É ele que exige da namorada, da esposa, o aborto. É o médico que faz. Então, todos são responsáveis. Moradas da casa do pai também, existem as colônias, né, lugar de socorro. Essa é uma imagem tirada como se fosse do nosso lar, né, no plano espiritual, que é um lugar de socorro, zonas de transição, é dentro do umbral. Então, eles pegam aqueles que estão em condições de ser socorridos, que querem ser socorridos, e levam. E, como o André Luiz mesmo foi, né, e se tornou um trabalhador, hoje nos passam tanto conhecimento através dos livros. Colônias, locais de amparo, que é igual o nosso lar mesmo. Esferas superiores, que um dia nós vamos chegar lá, né? Mundos muito mais superiores do que o nosso planeta Terra. Também lugares resplandecentes, que vivem seres igual a Jesus, porque ele não é o único no mundo, mas existe um planeta, e os que moram lá são nessa categoria. São espíritos de luz mesmo, local de perfeição. Então, a da música aí, ó. Cada um de nós compõe a sua história. Nós estamos compondo no dia a dia. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz, de acordo com as suas buscas, com o seu interesse. Como ser feliz? O que fazer para melhorar, então, intelectualmente e moralmente, ser feliz? Aí vem a leitura que foi feita, né, do Livro dos Espíritos, a questão 919 e 919A. E Santo Agostinho nos fala da vida dele. Que ele, quando estava aqui, todas as noites, ele fazia uma reflexão. Como foi o meu dia hoje? O que eu errei? Nossa, isso que eu fiz não devia ter feito. Amanhã eu vou procurar corrigir, não vou mais fazer isso. E o que eu fiz de certo? Aquilo que eu fiz foi muito bom para mim, para fulano. Amanhã eu vou procurar fazer de novo. Não é fácil, viu, gente? Eu que estou falando para vocês, são muitas as noites que eu não me lembro de fazer essa reflexão. Mas a gente tem que se esforçar para todas as noites fazer essa reflexão. Como é que foi meu dia hoje? O que eu preciso de mudar, né? É essa leitura que foi feita. Faça uma reflexão diária, interrogando a consciência, se não faltou com o dever, se não feriu alguém, se fez todo o bem que teve a oportunidade de fazer, que dificilmente nós vamos ter feito, né? Como ser feliz? Orai e vigiai, porque através da oração nós somos intuídos, somos auxiliados muito para não cair no erro e para fazer o certo. É amando que se é amado. Então, em vez de termos sentimento de ódio, de rancor, de vingança por alguém, vamos buscar ir dominando isso em nós, porque todos erram, nós também erramos muito contra o próximo. É normal que o próximo erra contra a gente. Aí uns falam, não, mas isso que ele fez comigo eu não perdoo nunca. Ora, quem de nós sabe no passado, ou nessa vida mesmo, os erros que já cometemos e que precisamos de compreensão e de perdão dos que estão aqui e de Deus. Então, é amando que se é amado, é perdoando que se é perdoado, né? Perdoe, livre-se de ressentimento. Esse negócio de vingança, aquilo que ele me fez eu não perdoo, nos faz mal demais, tanto para o corpo físico, como para o perispírito, o espírito. Então, nós somos os maiores sofredores através desses ressentimentos.
Então não existe travesseiro mais confortável que uma consciência tranquila. Você ir deitar de noite, fazer uma reflexão, falar assim, graças a Deus. Hoje, aquelas coisas que eu fazia, aqueles erros que eu cometi, eu não cometi. Né? Não tem nada assim que eu fiz de tão grave para pensar. Talvez perdi a oportunidade de fazer o bem. Eu falei, não é fácil, né? Mas amanhã eu vou esforçar um pouco mais. Né? Então não existe nada assim melhor do que você dormir com a consciência tranquila. É fazendo o próximo feliz e seremos felizes. Quase acabando, viu, gente? Então lute. Você está disposto a combater o mal? Está em você? Que a primeira coisa é essa, é querer. Eu quero mudar muita coisa na minha vida para melhor. Né? Quero corrigir muitos defeitos. Então todos nós temos um defeito central característico. Meu pior defeito é esse. Todos nós temos um. Todos nós temos todos esses defeitos aí. Ó. Egoísmo, vaidade, luxúria, preguiça, maledicência, gula, mas tem aquele que é mais acentuado. Então é esse que nós temos que batalhar mais contra ele. Quando nós conseguimos corrigir ele, vai ter o outro. Aí nós vamos lutar contra ele e assim por diante, né? Porque também não adianta nós querermos virar santo de um dia para o outro, que nós não vamos conseguir. A natureza não dá salto, mas temos que ter aquela convicção, aquele esforço diário de corrigir defeitos. Batalhar, né, contra os nossos defeitos. Já quase concluindo, gente, nós somos milenares e eternos, como eu estava falando. Nós que estamos aqui nessas condições de espírito, de expiação e prova, já tivemos milhares e milhares de vidas como seres humanos. Como seres humanos. Então, a evolução é muito pequena, porque nós esforçamos muito pouco. Nós passamos um período de pouco conhecimento. Mas nós, por exemplo, que estamos dentro do Espiritismo hoje, nós temos um conhecimento muito maior. E muito será pedido a quem muito recebeu. Ah, eu fiz porque eu não sabia. E a consciência vai dizer, realmente eu não sabia. Ah, eu fiz porque eu não sabia. Sabia, você sabia. Então, não tem como a gente mentir para nós mesmos, né? Nós somos filhos e alunos de Deus. E no crescimento moral, arrastaremos conosco multidões. Nós somos exemplos, tanto para o mal como para o bem. Um exemplo maior de moral é Jesus, que nós temos, né? Hoje, quantos cristãos existem que, claro, ainda não conseguiram ser um cristão fiel, mas estão batalhando para seguir os exemplos de Cristo. Então, nós também somos, né? Dentro da nossa família, dentro do que nós convivemos. Então, conhecimento e prática exigem esforços. Não adianta nós pensar, o ano que vem eu vou começar a corrigir isso, né? Mais uns tempos. Deixar para o outro, e deixando, porque vai exigir esforço, nós temos que batalhar mesmo contra os nossos defeitos. Não é fácil. Nós temos grandes mestres, os nossos pais, eles buscam passar para nós o que eles têm de melhor. Né? Muitas vezes eles têm muitos erros, nos dão muito mau exemplo, mas eles buscam passar para nós o que eles têm de melhor. Cada um nasce no lar que merece também, não tem que culpar os pais nem a Deus por isso. Né? Nós temos um anjo de guarda que busca nos aconselhar o tempo todo, só que nós ouvimos muito pouco. Nós estamos com a mente focada nas coisas materiais. Nós temos Jesus que deixou todo o exemplo aqui de como se tornar um ser perfeito, né? E muitos outros auxiliares. Nós temos no dia a dia pessoas que nos dão conselho. Então, faça da sua parte, que da minha eu ajudarei, disse Jesus, né? E agora, já encerrando, loucura é continuar com os mesmos hábitos, fazendo as mesmas coisas, querendo ter uma vida diferente. Se Deus quiser, vai ser assim. Você tem feito sua parte para que seja assim? Né? Então tem que ter uma comunhão de querer mesmo e buscar fazer a nossa parte. E para a nossa reflexão, a questão mais aflitiva do espírito após o desencarne é a noção do tempo perdido. Tem um livro que cita muito isso. O espírito chega no plano espiritual, ele tem como tipo uma reflexão, uma volta no passado de toda a sua vida.
Aí ele começa a pensar, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não devia ter feito. Nossa, eu deixei de fazer isso que eu deveria ter feito. E aí, muitas vezes, a angústia é muito grande, né? Então, o que nós fizemos já não tem como a gente voltar atrás, mas buscar corrigir no dia a dia para não continuar fazendo, porque a nossa consciência vai cobrar, principalmente nós que temos o conhecimento, né? Então, terminando, sejam felizes, né? Busque fazer a parte, batalha para corrigir defeitos. E eu sempre deixo essa frase ali, ó, a realidade muda, ou a realidade de cada um muda a cada diferente estágio de crescimento, de busca, de aprendizado, de esforço, né? Nada vem por acaso, nada vem de graça, nós temos que fazer a nossa parte. Que Deus nos abençoe, né? Nos dê força para nós irmos colocando em prática o aprendizado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja.